Olá, pessoal. Então, a gente vai iniciar agora o estudo sobre o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, para isso, inicialmente, a gente vai estudar os conceitos de distância, velocidade e tempo. Tranquilo? Pessoal, então, para a gente iniciar o estudo do movimento retilíneo uniforme, a gente tem que analisar o que significa movimento retilíneo uniforme, tá? Então, muita coisa aqui vocês já conhecem, a gente vai só formalizar as informações, tá certo? Então, veja bem, movimento a gente já sabe o que é, tá? Mas vamos utilizar esse conceito formal aqui, ó. Há movimento quando a posição de um corpo muda com o passar do tempo, relativamente a um dado referencial. Concorda? Então veja bem, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Então a gente tem aqui um avião, tá? Que está se movimentando em relação à Terra. Então o referencial é a Terra. Então, com o passar do tempo, quem está aqui, um observador parado na Terra, vai ver esse avião passando, ou seja, ele está mudando a sua posição com o passar do tempo. Então ele está em movimento, tá? Como ele está, esses gases aqui expelidos por ele nos dá a ideia que ele está descrevendo uma trajetória retilínea. Tranquilo? Beleza? Retilíneo, como eu já estava falando, é a forma da trajetória, tá? E ela pode ser totalmente retilínea ou quase totalmente dessa forma. Vamos verificar aqui, por exemplo, esse veículo. Esse veículo aqui se deslocando, tá? Nessa via. Veja que não é uma via completamente reta, ela tem algumas pequenas curvas aqui, tá? Mas como não são curvas tão acentuadas, a gente pode dizer que a todo tempo ele está descrevendo um movimento retilíneo aqui, tá? Essas pequenas variações não influenciam, tá? Ou seja, todos os conceitos que a gente vai estudar aqui podem ser aplicados nessa trajetória aqui sem problema algum, certo? Mas na maioria das vezes, como eu estou dizendo, ela vai ser retilínea, quase totalmente retilínea, beleza? E uniforme significa a forma da velocidade. Então, ou seja, nesse tipo de movimento, tá? Movimento retilíneo uniforme, a gente vai sempre analisar o móvel se movendo com a mesma velocidade a todo tempo. Tranquilo? Então, por exemplo, uma determinada via, onde você tem aí a fiscalização eletrônica, 60 km por hora. Então, um determinado veículo pode alcançar essa velocidade e, por causa da fiscalização eletrônica, ele se mantém nessa velocidade por um determinado trecho. Então, naquele momento ali, ele está descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Veja bem, vamos fazer esse exemplo aqui, vamos analisar esse exemplo aqui. Ó. Como exemplo, suponhamos um automóvel movendo-se em uma estrada plana e reta, tá, com seu velocímetro indicando sempre uma velocidade de 60 km por hora. Ó, 60 km por hora. Sempre. Tá? Como você sabe, significa que ó, em uma hora o carro percorrerá 60 km. Tá? Em 2 horas o carro percorrerá 120 km. Em 3 horas o carro percorrerá 180 km. Tranquilo? Então, basicamente, esses números aqui você já preveu. No momento que eu falei que a velocidade sempre será de 60 km por hora, então à medida que se passa cada hora, se acrescenta 60 km. Né? Cada hora que passa, ele percorre 60 km a mais. Então, para chegar nesses valores aqui, ó, você intuitivamente fez uma soma. 60 km da primeira hora, mais 60 km da segunda hora. Tá? Para chegar nesse terceiro, você fez a mesma coisa, acrescentou mais 60 km. Tá? Então, mas para a gente calcular essa distância aqui, ó, a gente pode utilizar essa expressão aqui. Ó. D é igual a V vezes T. Tranquilo? Como a velocidade é constante, basta multiplicar pelo tempo do percurso, tá? O tempo de viagem. Veja bem, ó. No primeiro, ó, 60 vezes 2, ó, 120 km, tá? Ó. Beleza? Então, 60 km por hora vezes 2 horas, né, de movimento. Então, 120 km, a distância total percorrida nessas 2 horas. Em 3 horas, a mesma coisa, 60 km por hora vezes 3 horas, tá, de viagem, vai ter percorrido 180 km. Tranquilo? Então, nessa expressão aqui, ó, D representa a distância percorrida, tá? V representa a velocidade constante, tá? Lembra disso? E T é o tempo gasto para percorrer a distância D. Tranquilo? Simples assim? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Unidade de medida. Ó. Distância, a gente vai estar medindo, tá? Prioritariamente em metro, tá certo? O tempo em segundo, tranquilo? E a velocidade em metros por segundo. Só que tem outras unidades que a gente comumente a gente utiliza. Por exemplo, a distância, a gente vai estar podendo medir também em quilômetro, tá?
o tempo em hora e a velocidade em quilômetros por hora. Tá? Existem até outras unidades, inclusive, que podem aparecer ali corriqueiramente. Mas as unidades mais usadas são essas aqui, tá? Para a distância, metro e o quilômetro. Para tempo, o segundo e hora. E para velocidade, metro por segundo e quilômetro por hora, tá? Ok. Então vamos ver a relação entre elas, a conversão de unidades entre elas, tá? Então veja bem, ó. Para a distância, a gente vai utilizar muito, né, o quilômetro e o metro. Então, para passar aqui, ó, do quilômetro para o metro, eu multiplico o valor que eu tiver em quilômetro por 1000 e vou estar transformando em metro. E se eu for transformar, né, passar de um valor que eu tenho em metro para quilômetro, eu divido por 1000. Tranquilo? Então vamos ver a relação agora de unidades de velocidade. Ó. Se eu tiver um valor em quilômetro por hora e eu precisar transformar para metros por segundo, então eu divido o valor em quilômetro por hora por 3,6 e aí eu vou ter ele em metro por segundo. Se eu tiver o valor em metros por segundo e precisar transformar para quilômetro por hora, eu multiplico o valor de metros por segundo por 3,6 e aí eu vou ter ele em quilômetros por hora. Tranquilo? Agora unidades de tempo. Então aqui eu tenho aqui horas, minutos e segundos. Qual é a relação entre eles? Ó, vamos ver. Ó. Se eu tiver o valor em hora e eu precisar transformar isso em segundo, então eu multiplico por 3.600 e aí eu vou transformar em segundo. Se eu tiver um valor em segundo e precisar dele em hora, eu vou dividir por 3.600. Tranquilo? Entre hora e minuto, ó, o valor que eu tiver em horas e precisar transformar em minuto, multiplico por 60. Tá? Se tiver em minuto e eu precisar transformar em hora, divido por 60. Entre minuto e segundo, o valor que eu tenho em minuto, se eu precisar transformar em segundo, multiplica por 60. E de segundo para minuto, é só pegar o valor em segundo e dividir por 60 e eu vou ter ele em minutos. Tranquilo? Então, todas essas transformações aqui serão úteis no nosso estudo ao longo do tempo, tá? Não só nessa videoaula, mas em várias outras que virão. Tranquilo? A gente vai usar isso praticamente o ano inteiro. Pessoal, então vamos ver agora o gráfico velocidade versus o tempo, tá? Então é assim que a gente lê, tá, pessoal? Velocidade versus tempo. Então veja bem, nesse gráfico aqui, como é que é a construção dele? Ó? Você tem aqui, ó, nesse eixo vertical, tá? Você considera aqui, ó, a velocidade, tá? E no eixo horizontal, o tempo. A unidade de velocidade depende de cada situação. Nesse exemplo aqui, está se utilizando km por hora e o tempo em hora. Tá? Então, veja bem. Como a velocidade ela é constante, tá? Ao longo de todo o movimento retilíneo uniforme, então significa que ela é uma reta paralela ao eixo do tempo. Tranquilo? E essa parte aqui de baixo, que é a área sob o gráfico da velocidade, ó, tá? Sobre a linha da velocidade, a linha que representa a velocidade, essa área aqui abaixo representa a distância percorrida, tá? Por exemplo, então, nesse caso aqui, ó, qual seria a distância percorrida? Então, se a todo tempo a velocidade é 60 km por hora e ele se movimentou por 5 horas, tá? Esse veículo, então eu faria 60 vezes 5, ou seja, a medida desse lado vezes a medida desse outro lado, e eu teria a distância total percorrida. Então, ou seja, estaríamos calculando a área abaixo dessa linha aqui, ó, tá? Essa área aqui, e ela é numericamente igual à distância percorrida. Tranquilo? Então, a área que a gente calcular aqui é equivalente à distância percorrida pelo veículo. Beleza? Então, resumindo. Então, a gente aprendeu ó, que no movimento uniforme o gráfico V versus T é uma reta paralela ao eixo do tempo e que a área sobre esse gráfico nos fornece o valor da distância percorrida. Tranquilo? Pessoal, então essa simulação ela apresenta três informações aqui, ó, posição, velocidade e aceleração, tá? Mas nesse movimento que a gente está estudando, não existe aceleração, tá? O movimento é retilíneo uniforme. A aceleração é nula, é zero. Então a gente não vai prestar atenção aqui, só nesses dois aqui, tá? Então veja bem, a gente está considerando uma velocidade de 5 metros por segundo e que o carro está partindo da posição zero aqui, ó. Tá, beleza? Então a gente vai iniciar agora a simulação e vamos analisar o movimento dele, tá? Então vamos ver, ó. Você está vendo aqui, ó, tá? Que a velocidade é uma reta paralela ao eixo do tempo, tá? Mas aqui é a posição dele, ó.
Então, ou seja, se a velocidade é 5 metros por segundo, então, ou seja, a cada 1 segundo ele se movia 5 metros. É o que está aqui, tá? Cada 1 segundo, a velocidade dele é a mesma, 5 metros por segundo. Beleza. Então, vamos olhar aqui a posição. Então, ou seja, com 1 segundo, ele percorreu 5 metros, tá? Com 2 segundos, ele percorreu 10. Com 3 segundos, 15. E aí por diante. Então, o tempo total de observação foram 6 segundos. Então, em 6 segundos, ele percorreu 30 metros. Tranquilo? Que é onde ele está ali agora. Beleza? E a todo tempo a velocidade dele constante. Veja que ela é uma reta paralela ao eixo do tempo. Tranquilo? Beleza até aí? Pessoal, então vamos analisar esse exemplo aqui, tá? Para a gente fixar os conceitos aqui que a gente estudou. Então veja bem, ele diz, olha, um automóvel move-se em uma estrada de tal modo que o gráfico V versus T seja como o da figura 2,6, que é essa figura aqui. Beleza. Então, ou seja, nesse eixo aqui, que é o eixo do tempo, né? A gente já viu isso. Ele se moveu aqui, por 4 horas, tá? E no eixo aqui da velocidade, ele obteve 3 valores de velocidade, 30 km por hora, 90 km por hora e 60 km por hora, tá? Esse aqui ele passou 1 hora, tá, se deslocando com essa velocidade, depois 2 horas se deslocando com essa outra velocidade e mais 1 hora se deslocando com essa outra velocidade. Tranquilo? Lembrando que, por exemplo, de 0 até 1, ele estava com 30 km por hora, tá? E de repente, de 1 em diante, ele já passou a 90. Obviamente que aqui, esse movimento brusco, aqui, essa mudança brusca de velocidade, de 30 para 90, isso não acontece de forma instantânea. Assim como de 90 também para 60 não é de forma instantânea. Isso leva um tempinho para acontecer, tá? Mas como a gente está estudando o movimento retilíneo e uniforme, não estamos considerando aqui as acelerações e as desacelerações, tá? Tranquilo? Então isso aqui é apenas para objetivo de análise do movimento retilíneo e uniforme, beleza? Tranquilo, então vamos passar para a questão seguinte. Então na letra B ele diz o seguinte, olha, qual foi a distância percorrida pelo automóvel durante o tempo em que foi observado? Beleza. Então, ou seja, esse D1 aqui, que é a primeira distância, tá? Ele estava com 30 km por hora e se moveu assim por 1 hora. Então, como é que a gente calcula essa distância? 30 vezes 1 vai nos dar 30 km. Tranquilo? Agora D2 aqui, Então a gente vai fazer 90, tá? Que é a velocidade, multiplicado por 2 horas, que ele se moveu de 1 hora até 3 horas, então um intervalo de 2 horas, tá? Então, 90 vezes 2, 180 km, tá? Foi nesse percurso aqui, D2. E em D3, vamos utilizar a mesma conta, o mesmo cálculo, tá? Então vamos fazer a velocidade, tá? Vezes o tempo aqui, Ou seja, daqui para cá ele percorreu 1 hora, passou 1 hora se deslocando. Então vai ficar 60 vezes 1 dá 60 km. Tranquilo? Beleza, então qual é a distância total? D1 mais D2 mais D3, que vai dar 270 km. Tranquilo? Então o cálculo que a gente fez aqui, a gente multiplicou a velocidade pelo tempo, tá? Nos 3 momentos a gente fez isso, tanto para D1 quanto para D2 quanto para D3. Esse cálculo, né, ele coincide com o cálculo de área, tá? Lembra disso? Então a gente tem aquele primeiro cálculo inicial que a gente mostrou, que ele coincide com o cálculo de área que a gente viu na análise gráfica, tá? Que é o produto de um lado, né, vezes o produto do outro. Tranquilo? E que o cálculo de área é numericamente igual à distância percorrida. Beleza até aí? Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, tá? Valeu, até mais.